Shalom, amados! Chegamos! Shalom again. Vamos esperar os alunos chegarem. Vamos esperar os alunos chegarem. Vamos esperar os alunos chegarem. Pai Sil, Ana Márcia, Bíblia na mão, todo mundo com as suas Bíblias na mão, papel e caneta na mão. Sentem-se muito bem confortável. Pegue a sua Bíblia. Eu já ia dizer assim, pegue a sua pipoca, né? Mas não sei, né? Se não é uma boa ideia. Mas o nosso objetivo hoje é estudar. Então, você se prepare para estudar, tá certo? Não é o pregador, não é o intercessor que está aqui, mas é o professor. Deixa eu ver quem são os alunos que estão aí. De Curitiba, já tem aluno de Curitiba, Luzia de Curitiba, pastor Luiz, irmã Tânia, pastor Ailton deve estar por aí. Maravilha! Vamos lá, meu povo, vamos compartilhar, aproveitar, nós temos 3 minutos para começar a nossa aula e você já pode ir compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam participar, né? Então, assim, Bíblia na mão, papel e caneta na mão, porque nós vamos estudar bastante, certo? Vamos estabelecer algumas diretrizes, algumas linhas para a gente poder tirar o melhor proveito possível desse tempo. Nós iniciaremos hoje, com certeza teremos algumas aulas neste tema e a minha intenção é que mesmo depois que nós terminarmos de estudar as profecias de Daniel, a gente possa entrar em outras questões escatológicas. E irmã Maria chegou, maravilha. Né? Falar a respeito de escatologia, entrar na questão de arrebatamento e vamos tocar em muitos pontos que com certeza vão responder algumas dúvidas, né? Esse é um tema que sempre traz muitas dúvidas e muitos questionamentos, né? E é um tema de suma importância, principalmente nos nossos dias, mas é um tema de suma importância para a Igreja de Jesus Cristo, para que nós possamos compreender essas questões escatológicas, porque elas dizem respeito à nossa vida, né? Dizem respeito à nossa fé. Então nós não podemos ser ignorantes com relação a... ignorantes no sentido de ignorar, né? Vocês já estão vendo ali na minha TV, ali atrás, deixa eu ver, ali vocês estão vendo, né, a estátua de Nabucodonosor, porque é onde nós vamos começar o nosso estudo hoje a respeito das profecias de Daniel. Nós hoje começaremos queremos começar a tocar nesta parte do estudo. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula, lógico, nós vamos orar ainda. Primeiro eu queria pedir que você compartilhasse aí na sua página, para que outras pessoas pudessem também participar desta aula. Segunda coisa, vamos estabelecer alguns critérios. Como eu falei, não se trata de uma pregação, mas se trata de uma aula, certo? Então, nós vamos ter algumas coisas para a gente entender. Primeira coisa, nós não temos a intenção aqui, primeiro, não vamos fazer como nós já fizemos, e nós temos inclusive gravado, caso alguém tenha interesse, você pode entrar em contato com um dos nossos pastores para adquirir o curso do livro de Daniel, onde nós estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, fazendo uma exegese de todo o livro. Nós não iremos fazer isso dessa vez, mas nós iremos gastar tempo nas profecias de Daniel, certo? Então, na parte mais profética de Daniel, lógico, a parte histórica e a parte profética, mas nós iremos, vamos dizer assim, focar na questão profética, né? Para nós termos uma compreensão dos acontecimentos dos últimos dias, né? Primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, com certeza, desde a primeira aula vão surgir muitas dúvidas para vocês, ou alguns pensamentos, ou algumas ideias que vão surgindo. Eu pediria que você esperasse, porque muita coisa pode ser respondida no decorrer das aulas.
Então, muita coisa você vai ter dúvidas e você vai ter a resposta à medida em que nós formos estudando o livro. E nós, como uma aula, nós vamos aprendendo junto, né? Nós vamos descobrindo coisas juntos, principalmente no que diz respeito às questões escatológicas, né? Então, assim, primeiro, eu gostaria que você aguentasse. Segundo, nós poderíamos combinar de quando nós vamos ter 1 hora aula, certo? 1 hora aula. 1 hora de aula, porque 1 hora aula são 45 minutos, né? Mas nós vamos ter 1 hora de aula, nossa aula demorará 1 hora. Mas nós daremos no final um tempo para que algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, possa fazer e a gente possa responder, ou você pode me enviar por mensagem e eu tentarei responder na aula seguinte a dúvida que ficou dentro do seu coração, dentro do tema que nós estamos estudando. Não vamos fugir para nós não nos perdermos, certo? Outro ponto é o seguinte: estudar Daniel é complicado. Pelo seguinte, porque nós vamos estudar questões escatológicas. O que são questões escatológicas? Talvez para muitos dos irmãos essa palavra seja, eu não sei qual é a compreensão de termos do grupo, porque eu nem sei quantos alunos eu estou tendo, onde eles estão e qual é o nível de compreensão de algumas coisas. Então eu vou colocar todo mundo como um nível intermediário e assim eu posso atender a necessidade de todos os alunos, né? Então, a primeira coisa, nós vamos estudar questões escatológicas. O que é escatologia? Quando você vai ouvir muito essa palavra escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, todas as vezes que você ouvir esse termo assim, escatologia, está falando dos últimos acontecimentos, está falando do tempo do fim. Isso é escatologia. Nós temos 2 livros escatológicos na Bíblia, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Então, nós temos um livro escatológico no Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. E nós temos um livro escatológico no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Ambos apontam para coisas que irão acontecer, certo? Tem partes de coisas que irão acontecer. Então, quando você fala de livros escatológicos, você tem esses 2 livros na Bíblia. No Antigo Testamento você tem o livro de Daniel e no Novo Testamento você tem o livro do Apocalipse, né? Então, ambos falam dos últimos acontecimentos. Outra coisa que vale a pena a gente salientar é o seguinte: existem várias linhas de interpretação. Existem várias linhas de interpretação, principalmente com respeito ao livro de Daniel. Existem muitas linhas de interpretação das profecias, dos acontecimentos. Belluno, na Itália, já chegou à Itália. Nós já temos o Brasil, Itália, Portugal. É uma aula internacional. Seja bem-vindo, Elias. Então, assim, nós respeitamos a interpretação que as pessoas têm, até porque é um conhecimento. Não é primário. Aqui não vai definir quem é salvo nem quem não é salvo. Certo? Então aqui nós não estamos definindo salvação. Nem estamos estabelecendo um credo de fé. Nós estamos apenas estudando, a partir da luz que nós temos, do entendimento que nós temos, estudando questões que dizem respeito à escatologia. Então nós não estamos aqui combatendo absolutamente ninguém. Nós não estamos aqui combatendo quem quer. Ah, mas tal pastor pensa diferente. Não tem problema. Ah, mas tal pregador fala diferente. Não tem problema. Ah, mas eu ouvi um seminário sobre Daniel e falou diferente. Analise todas as coisas e veja o que você consegue compreender. E o que para você tem mais sentido. Mas isso não é matéria de fé. Certo? Então, nenhum tipo de problema com relação a isso. Não existe aqui um confronto para provar que fulano está errado, Beltrano está errado. Outra coisa, nós não queremos estudar o livro de Daniel, e eu tenho que colocar todos esses pontos antes de começar, nós não queremos começar a estudar as profecias de Daniel como uma forma de querer adivinhar coisas que estão para acontecer. Certo? Então, muito cuidado com estas interpretações de profecia que parecem as coisas de Nostradamus, né? Aquele negócio que fica tentando adivinhar o futuro. Não é essa a nossa intenção de adivinhar o futuro. Ok? Nós vamos entender o porquê é importante estudar profecia, o porquê é importante entender a escatologia bíblica, ter uma noção da escatologia bíblica, ter uma compreensão da escatologia bíblica, certo? Mas nós não estamos aqui querendo prever o futuro, querendo prever coisas de maneira nenhuma, não é essa a nossa intenção, mas a intenção de trazer clareza, de ensinar a igreja a respeito de questões que são extremamente importantes dentro do livro de Daniel, dentro das profecias de Daniel.
Tá certo? Então, tendo posto essas coisas, onde nós vamos poder nos nortear, onde nós vamos ter uma direção, nós vamos começar o nosso estudo sobre as profecias de Daniel. Estudando o livro de Daniel, tendo como um alvo as profecias do profeta Daniel. Tá certo? Mas eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos estudar Daniel começando pelo Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, né? Guardem essa imagem que vocês estão tendo aqui na minha TV, porque vocês vão precisar dela para compreender algumas coisas daqui a pouco na nossa aula. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu gostaria de começar esta aula porque nós somos uma igreja neotestamentária, nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Então você pode surgir aqui uma pergunta, né? Por que é necessário estudar profecias de Daniel? Qual a importância das profecias de Daniel? Antes de falar de pessoas como Cristóvão Colombo, que foi um grande estudioso de Daniel e que tomou a decisão de viajar para encontrar o novo mundo, porque ele acreditava nas profecias de Daniel. Isaac Newton era um estudioso de Daniel, né? E ele teve uma experiência de ver que a Bíblia era uma verdade, estudando a profecia de Daniel, diante das coisas que Daniel relata, diante como é que eu posso dizer assim, da clareza das coisas que Daniel traz nas suas profecias. É algo esplendoroso, é algo assim que levou Isaac Newton a dizer a Bíblia é verdadeira, e ele teve como base o livro de Daniel. Mas nós temos um motivo muito maior para poder estudar Daniel, que está em Mateus capítulo 24, no versículo 15. Jesus está aqui no seu sermão profético, né? O seu sermão escatológico, vamos usar esse termo que fica mais bonito, né? No seu sermão escatológico, no seu sermão profético, apontando as coisas que diziam respeito ao que havia de vir, apesar de que é mais profético do que escatológico. Tem escatologia e tem profecia aqui. Então, assim, dizia respeito às coisas que iriam vir. E em Mateus 24, 15, ele diz assim: portanto, nós vamos voltar muitas vezes nesse texto lá na frente. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Na realidade, o texto aqui no original, Jesus não diz assim, quem lê, entenda. Mas ele diz assim, leia Daniel e entenda Daniel. Então, há uma ordem de Jesus. Primeiro que Jesus chama Daniel de profeta. Né? Então ele dá um respaldo ao livro de Daniel, ele dá um respaldo ao texto de Daniel. Segunda coisa que esse texto aqui vai deixar claro para nós é que Jesus está falando profeticamente, ou seja, Jesus está falando de coisas que irão acontecer. E ao falar de coisas que iriam acontecer depois dele, ele manda que o povo que está ouvindo ele leia, né? Leia e entenda o livro de Daniel para compreender acontecimentos futuros. Então isso aqui já vai me dar uma luz. Isso aqui já vai me mostrar que aqueles acontecimentos dos quais Jesus vai mandar eu ler e entender Daniel não aconteceram ainda. Porque nós vamos ter algumas questõezinhas lá em Daniel com relação a isso. As profecias de Daniel já teriam se cumprido? As coisas que Daniel disse já se cumpriram antes de Jesus Cristo? Então, a partir disso aqui, eu vou chegar à conclusão de que, por exemplo, isso que ele vai dizer assim, a abominação da desolação, que nós vamos estudar lá na frente, o que seria essa abominação da desolação, não aconteceu ainda até o dia de Jesus. Por que não aconteceu ainda até o dia de Jesus? Porque ao citar isso, Jesus manda ler Daniel e entender Daniel. Certo? Então, um grande motivo que a igreja tem para ler e entender Daniel, Jesus mandou ler e entender Daniel. Certo? Então, nós temos o testemunho de Jesus, que nós devemos ler e entender Daniel. Nós temos o testemunho de Cristóvão Colombo, que leu e compreendeu Daniel e norteou sua vida a partir de Daniel. Nós temos um testemunho de Isaac Newton, que ao ler Daniel, compreendeu que a Bíblia era uma verdade. Ou seja, nós temos muito mais motivos de sobra para ler e entender o livro do profeta Daniel. Né? Vamos lá para o livro de Daniel.
Pega a sua Bíblia, deixe ela aberta aí no livro de Daniel, né? E uma coisa que você vai compreender. O livro de Daniel que nós temos, talvez tenha alguém que seja católico aí e tenha a Bíblia católica, e talvez na sua Bíblia católica você vai ver que o livro que você tem, ele tem 14 capítulos de Daniel. Na realidade, esta versão com 14 capítulos, ela não é aceita, ela não faz parte do cano que nós adotamos, né? O capítulo 3 de Daniel, se eu não me engano, tem alguns versículos a mais na Bíblia católica, e tem mais 2 capítulos, né, de Daniel. Mas isso não está no cano daquilo que nós adotamos. Nem da Bíblia, da Bíblia judaica, e nem naquilo que nós aceitamos e nós utilizamos. Então, nós iremos utilizar a Bíblia, o cano que nós utilizamos, da Septuaginta. Nós iremos utilizar o que nós temos, que é adotado pela Igreja Protestante e pela comunidade judaica, que são 12 capítulos. O livro de Daniel tem 12 capítulos. E esses 12 capítulos de Daniel, ele é dividido em 2 partes. Nós temos 6 capítulos históricos e 6 capítulos proféticos. E isso é uma coisa interessante, né? Porque a história e a profecia estão ali lado a lado, no mesmo pé de igualdade, né? Ele está dividido em profecias e em história. As profecias, elas tratam dos grandes eventos que irão acontecer através da história e apontam para o tempo do fim. Quando as coisas irão acontecer? Quando isso irá acontecer? E a história fala de como se preparar para este tempo do fim. Então, eu preciso olhar para a história para compreender como eu devo me preparar para o tempo do fim. Quando o fim chegar, como é que eu devo me preparar? Quem que vai me ensinar a me preparar para este tempo? A história. É por isso que nós dizemos sempre que um povo que não guarda a sua história, ele não tem futuro. Um povo que não conhece a sua história, não tem futuro. E a igreja precisa conhecer a sua história. A igreja precisa saber da sua história, e para que nós possamos compreender e nos posicionar naquilo que irá acontecer, que é a profecia, nós precisamos entender e compreender a história. Então Daniel está dividido nestas 2 partes, história e profecia, e eu preciso de ambas, né? Como eu já falei, Mateus 24, que nós lemos, no versículo 15, Jesus vai nos mandar estudar Daniel, entender Daniel, não apenas ler, mas compreender Daniel, certo? Para que eu possa me preparar para o tempo do fim. Veja que Jesus está falando de coisas que iriam acontecer depois dele. Jesus está trazendo o seu sermão profético. E uma das formas que ele traz para que o povo possa se preparar para este tempo profético é lendo e entendendo Daniel. E nós, mais do que nunca, hoje, precisamos ler e entender Daniel. Talvez você se pergunte assim: tá, pastor, mas assim, ou professor, né? Professor. Tá, professor, mas é assim, qual o propósito de eu estudar a profecia? Se eu não vou estar adivinhando as coisas que vão acontecer, eu não vou estar aqui marcando a volta de Jesus, eu não vou estar aqui marcando quem será o anticristo, será que é o presidente de tal país, será que é isso? Eu não vou estar marcando essas coisas, então qual é o objetivo de eu estudar as profecias? A primeira coisa que a profecia tem como um propósito é habilitar o povo para se preparar para o futuro. Então, à medida que eu compreendo as profecias, eu estou pronto. Nós temos que estar prontos para a volta de Jesus. Esta é a maior de todas as profecias. Ele voltará. Por que ele disse que voltaria? Para que nós estivéssemos preparados para este dia. Então, a profecia, compreender a profecia se faz necessário para que eu esteja preparado para o dia em que ela vai chegar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5... 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, diz assim: quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é que ele está dizendo aqui? Quando o povo estiver dizendo paz, ou seja, despreparado, quando o povo estiver alienado, alheio, virá de repente uma repentina destruição. Então, eu preciso estar preparado para esta destruição. Eu preciso estar preparado para este momento. Eu preciso estar preparado. É igual, por exemplo, quando Paulo vai falar a respeito da volta de Jesus, por exemplo, ele diz que ele virá como um ladrão de noite.
E é triste muitas vezes nós vermos que a própria igreja usa este texto constantemente para ela mesma. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão de noite, nós vamos falar disso lá na frente, hoje eu estou só colocando o pano de fundo. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão de noite para os que estão em trevas. Mas aí Paulo diz assim, mas vós, irmãos, não andais em trevas para que este dia vos surpreenda. Então assim, eu não estou em trevas para que este dia seja para mim uma surpresa. Entendeu? Esse dia não pode me pegar de surpresa. Por que esse dia não pode me pegar de surpresa? Porque eu não sou da noite, eu sou do dia. Como é que eu me preparo para este dia? Conhecendo as profecias. Uma vez que eu sei que Jesus está voltando, uma vez que eu sei que Jesus virá, eu me preparo para este dia, para esta volta. Então, o primeiro objetivo da profecia não é adivinhar o futuro, mas é me preparar para ele. Então a profecia revela o projeto de Deus. E eu me preparo dentro deste projeto para viver este projeto. É por isso que eu preciso conhecer. E outra coisa é, conhecendo as profecias, eu vou crescer na confiança da Bíblia. Porque quando eu conheço a profecia, você vai ver no caso de Daniel, né? Nós temos 6 capítulos de história e 6 capítulos de profecia. Quando eu olho para a história e eu vejo o cumprimento do que Daniel falou, eu posso olhar para a frente, para a parte profética e dizer, uau, o Deus que fez isso, fará aquilo. Então, o que é que ele gera em mim? Confiança. Então, quando eu olho para a história profética de profecias cumpridas, ao conhecer as profecias e ver as profecias que já se cumpriram, eu posso olhar para as profecias que estão diante de mim e eu posso dizer, essas também vão se cumprir. Por exemplo, o profeta disse, poderia uma nação vir a nascer num único dia? Sim, Deus fará Sião nascer num único dia. Nós vemos essa profecia se cumprir quando em 1968 nasce o Estado de Israel em um único dia. Né? Por um decreto nasce o Estado de Israel. A Bíblia vai dizer, o profeta disse que Deus traria Israel de volta, eles plantariam vinhas e beberiam o seu vinho. Quando Israel começou a plantar vinha, não diz que vai comer a uva, mas diz que vai beber o vinho. Israel volta, planta vinha, e as uvas dão uvas amargas que não eram boas para comer, mas eles fazem um teste para fazer vinho e sai um vinho maravilhoso, e Israel hoje ganha prêmio em tudo quanto é lugar com o seu vinho. Ou seja, a profecia se cumpriu. Então assim, se a profecia se cumpriu, essas profecias, eu poderia citar aqui tantas profecias que se cumpriram, isso vai gerar em mim o quê? Confiança na Bíblia. Porque se Deus cumpriu esta palavra profética, Deus cumprirá aquelas que dizem respeito ao futuro, aquelas que estão por vir. Né? E como eu falei para vocês, o que é que Jesus vai dizer? Que eu devo ler e entender Daniel, e Jesus chama ele de profeta. As profecias de Daniel, ok. Vamos pensar na parte profética de Daniel. Ela aponta para o quê? Daniel capítulo 12. Daniel no capítulo 12. Todo este capítulo, ou toda a parte profética, quando nós falamos de coisas proféticas de Daniel, elas apontam para o tempo do fim. Certo? As profecias de Daniel apontam, prepara-nos para o tempo do fim. Olha o que é que vai dizer aqui no capítulo 12 de Daniel. Vamos para lá. Capítulo 12, no versículo 4. Diz assim a palavra... Vamos começar do final, né? Vamos começar o livro de trás para frente, igual os judeus leem. Né? Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Sela este livro até o tempo do fim. E ele diz assim, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O texto no original deste versículo, ele diz mais ou menos assim, Daniel sela este livro até o tempo do fim. No tempo do fim, os homens correrão de um lado para o outro dentro deste livro. Os homens correrão dentro deste livro de um lado para o outro. De um lado para o outro. E a ciência, o conhecimento se multiplicará dentro do livro. O conhecimento se multiplicará acerca do livro. Queridos, esse tempo chegou. Esse tempo chegou.
A palavra de Deus tem sido descortinada de um lado para o outro e o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra tem se multiplicado no meio do povo. Olha o que ele vai dizer no versículo 8, são orientações do Senhor. Daniel capítulo 12, no versículo 8, ele diz assim: eu ouvi, mas não entendi. O que Daniel ouviu, diz ele, eu não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Veja que tudo leva Daniel a ter uma revelação do tempo do fim. Nós vamos mexer em coisas que apontam para o tempo do fim. No versículo 9, ele diz, e ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O anjo vai dizer a Daniel que as palavras do seu livro, que as palavras desta profecia estariam seladas até o tempo do fim. Certo? Então, quando eu vejo toda a revelação sendo trazida, todo o entendimento sendo trazido, eu posso chegar a uma conclusão. O tempo do fim chegou. O tempo do fim está aí. No versículo 13, ainda do capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim, tu, porém, vai-te, até que chegue o fim. Tu repousarás. E então, no fim dos dias, levantarás para receber a tua herança. No tempo do fim. Tudo vai apontar para o tempo do fim. E Jesus disse, leia e entenda Daniel, estude Daniel, porque ele vai preparar vocês para o tempo do fim. Não é interessante que de todos os 66 livros da Bíblia, o livro de Daniel é o único livro que Jesus manda a gente ler e entender? Não acha interessante? É o único livro que Jesus dá uma recomendação. Leiam e entendam. Leiam e entendam. Certo? Este livro. O Amaral colocou aqui uma versão, né? Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhe será possível encontrar. Amós 8, 12... Não tem muita coisa a ver não, Amaral, eu acho, com o texto aqui. Mas veja, irmãos, o que Jesus vai nos dar uma orientação? Para que nós leiamos e entendamos o livro de Daniel. De todos os livros, é o único livro que nós temos essa orientação, ler e entender. Pois bem, vamos lá para Daniel, né? Capítulo 1, vamos começar do começo, vamos tocar em alguns pontos de alguns capítulos e nos concentrar mais especificamente em outros. A palavra Daniel, o nome Daniel, ele é formado de dois termos, El e Dan, certo? Dan é a tribo do juízo, aliás, a tribo dos juízes. A palavra Dan é o nome dado à tribo de Israel que tinha a incumbência dos juízes. El é uma abreviação de Elohim. É o El, do grande, o maior, o Senhor, Deus. Né? El é um dos termos usados para identificar Deus. Logo, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Então, até o nome dele já invoca o Deus que julga, o Deus que se levanta como juiz, apontando para este tempo do fim. Nós vamos ter algumas figuras interessantes dentro deste livro. No capítulo 1, vamos para lá, capítulo 1, versículo 1 diz assim, no primeiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós vamos identificar esses personagens porque nós vamos utilizá-los muito na compreensão de todo o livro. Então, nós vamos ter aqui uma figura, o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, né? Vamos deixar aqui, vamos lá em Jeremias para ver o que Deus fala, porque Daniel e Jeremias caminham muito juntos. Em Jeremias, no capítulo 25, no versículo 9, Jeremias capítulo 25, no versículo 9, Deus vai falar a respeito deste rei Nabucodonosor.
Certo? E ele diz assim, olha, convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E olha a referência que o Senhor vai fazer aqui, rei da Babilônia, meu servo. Eu vou convocar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, sobre todas as nações em redor. Eu os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assovio e ruínas perpétuas. Deus vai chamar Nabucodonosor de seu servo. Por que o seu servo? Isso já vai me dar uma ideia. Ele é servo de Deus porque ele vai ser usado por Deus para cumprir o propósito de punir Judá. Deus vai levantar Nabucodonosor e Deus vai levar Nabucodonosor a tomar Judá e punir Judá. Então, ele é o servo porque ele vai se levantar para punir Judá. O reinado de Nabucodonosor durou 43 anos. Durante 43 anos, ele dominou, ele governou, ele reinou na Babilônia. E Deus diz que ele seria a mão dele para punir Judá. Nabucodonosor faz 3 incursões sobre Jerusalém. A primeira dela no ano de 606 a.C. e ele levou ali, na primeira invasão que ele faz, em 606 a.C., ele vai levar os nobres, né? Nabucodonosor, ele tinha uma ideia. Ele não era de destruir os lugares que ele tomava, mas o alvo dele era tirar o que tinha de melhor daqueles lugares e levar para a Babilônia, porque ele queria que a Babilônia fosse o centro do mundo. Então, tudo que ele tinha, que existia de maravilhoso nos lugares, desde pessoas a objetos, ele levava para a Babilônia e ele faz com que a Babilônia se transforme no coração do mundo da sua época. Então, ele vai invadir Jerusalém. Deus estava por trás disso, não se esqueça. A soberania do Senhor. Nós estudar profecia sem compreender a soberania de Deus é um desastre. Então, Deus está por trás de tudo isso. Deus disse que levantaria Nabucodonosor para punir Judá, né? E o que é que ele vai fazer? Na primeira incursão que ele vai fazer lá, no ano 606, ele vai levar os nobres, certo? Dentre estes nobres, Daniel e os seus amigos, e também ele vai levar os utensílios do templo. Ele não levava o povão, não. Ele não queria negócio com o povão, não. Ele só queria os mais inteligentes. E era uma escravidão, quando nós falamos do povo sendo levado para o cativeiro babilônico, era uma escravidão, principalmente nesta primeira leva, meio que chique, se é que eu posso chamar de escravidão chique. Por quê? Porque aqueles jovens, eles eram levados para serem treinados em toda a cultura, em todo o conhecimento, em toda a instrução da Babilônia. Então ele tinha como objetivo levar as pessoas para serem treinadas na ciência, para serem treinadas dentro do conhecimento da Babilônia. Certo? Então esse era o objetivo. Em 597 a.C., ele levou mais cativos e o rei Joaquim se rendeu, né? Uma das coisas que a gente precisa entender aqui é o seguinte: Judá não caiu, Deus entregou por Deus. Deus entregou Judá. Foi Deus que entregou Judá, certo? Então, assim, é algo muito maior. Deus estava por trás. Deus estava por trás. Nabucodonosor não cai, Nabucodonosor também não caiu. Foi entregue por Deus. Então a mão de Deus está ali. Os utensílios do templo não foram saqueados. Eles foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. Deus está por trás de todas as coisas. A soberania de Deus está por trás de todas essas coisas. Deus falou que iria fazer todas essas coisas para trazer juízo, para trazer punição, para trazer lições ao seu povo. Há uma mão invisível que está escrevendo a história. Amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que se revela na história. Ele é o Deus que está escrevendo a história. E quando eu entendo essas coisas, quando eu olho para trás e vejo essas coisas, elas devem produzir no meu coração uma segurança muito grande. Porque isso vai me dizer que Ele vai fazer. E a pior coisa que existe, por que Deus puniu Joaquim?
Por que que Deus puniu o povo? Por que que Deus permitiu que aquele templo, que era o seu templo, fosse destruído? E existem algumas coisas ali muito interessantes que nós precisamos entender como lição. Sabe por que que Deus permitiu que o templo fosse destruído? Porque o povo começou a dar mais valor ao templo do que ao Deus do templo. O povo começou a bater no peito e dizer que nada poderia mais detê-los porque eles tinham o templo do Senhor. Eles batiam no peito e diziam templo, templo, templo do Senhor. Quando Deus viu aquilo, misericórdia, misericórdia. O povo perdeu o foco, o povo perdeu a visão, o povo perdeu qual era o significado. Então Deus disse, vou mandar destruir, vou entregar este povo. O povo quer ser idólatra? Manda para a Babilônia, que é a mãe de todas as idolatrias. Certo? Então isso é uma coisa. Outra coisa, o rei. Nós temos Jeoaquim, um rei ímpio. Um rei ímpio. Você pode ver depois, eu não vou ler para não tomar muito do tempo, mas no livro do profeta Jeremias, no capítulo 36, do versículo 20 até o versículo 26, você vai poder fazer a leitura. Quando Jeremias começa a profetizar, quando Jeremias começa a escrever o seu livro, um dia o rei manda que o livro seja lido, os rolos de Jeremias sejam lidos, e enquanto estão lendo, quando ele vê que Deus está trazendo palavras que confrontam as atitudes do rei, sabe o que é que ele manda fazer? Ele rasga o rolo de Jeremias e queima o rolo de Jeremias. Ele coloca no fogo, ele destrói a profecia. Ou seja, ao invés de ele acatar a orientação de Deus, a palavra profética, como aquilo confrontava-o, ele manda jogar no fogo, né? O povo confiava mais na sua religiosidade do que em Deus. O povo confiava mais, então você vai ter um rei que não ouve as instruções do Senhor, e você vai ter um povo que confia mais na sua religiosidade do que em Deus. Olha o que é que vai dizer esse texto, eu vou ler, em Jeremias no capítulo 7, no versículo 4. Olha o que é que Jeremias diz assim. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre os homens e o seu companheiro, e aí ele começa a exortar o povo. Então Jeremias ele vai justamente chamar a atenção, cuidado, vocês estão confiando apenas na religiosidade de vocês. Vocês estão confiando apenas que vocês têm o templo do Senhor. Mas não é isso que importa. Não é isso que Deus espera. Não vai fazer diferença nenhuma. Deus vai e retira o templo. Deus vai e levanta Nabucodonosor para punir o povo, colocar o povo em cativeiro e destruir o templo. Será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo agora? O que é que Deus fez com os templos? Fecha. De uma certa forma, é como se Deus dissesse assim, destrói. Todo mundo hoje já não tem mais templo chique, nem templos simples. Todo mundo está cultuando a Deus do mesmo lugar, em casa. Em casa. O Senhor está nos ensinando. Queridos, quando nós vamos ver a mão de Deus na história, nós vamos descobrir que as coisas se repetem. Certo? Ok, muito bem. O que é que vai acontecer? Outra coisa que vale a pena ressaltar. A Babilônia ataca Jerusalém, a cidade de Deus. Né? Quem era a Babilônia? Babilônia era a vara de Deus usada para castigar o povo. Certo? Babilônia era instrumento de Deus para punir Judá. Babilônia estava sendo usada por Deus para trazer lições para o povo. Alguma relação com o que nós estamos vivendo agora? Será que Deus não está? Não se admire se de repente chegarmos na glória e Deus disser assim, coronavírus, meu servo, mesmo que não saiba. Levantarei o coronas para dar uma lição no meu povo. Nós temos ou não temos um Deus soberano? Deus disse, Nabucodonosor, meu servo, para punir, para prender, para destruir o templo. Deus é soberano, tu és soberano. Aleluia! Mas Deus depois puniria Nabucodonosor. Não é interessante isso, né? Não é interessante? Porque Deus vai usar Nabucodonosor para punir Judá. E depois Deus vai punir
né? Não é não, William? E a história se repete. Deus vai usar Nabucodonosor para punir Judá, e depois Deus vai punir Nabucodonosor por ter punido Judá. O Deus da história. O errado ataca o certo e Jerusalém cai. O povo de Judá foi arrancado da cidade e o templo foi totalmente destruído. Deus estava por trás disso. Vocês querem confiar no templo? Vou arrancar vocês da cidade. E o templo vai ser destruído. E vocês sabem uma coisa interessante? Só um parênteses aqui interessante. O centro de toda a adoração dos judeus até aqui era o templo. As pessoas iam de todos os lugares do mundo para Jerusalém para adorar no templo, porque tudo estava centrado no templo. Quando o templo é destruído, o povo é levado para a Babilônia, é nesse período que nasce o que hoje nós conhecemos como as sinagogas. Quando é que as sinagogas nasceram? As sinagogas nasceram no tempo do cativeiro babilônico. Quando o povo é levado para a Babilônia, o povo não tinha um lugar para cultuar a Deus, porque todo o culto estava centrado no templo, o templo tinha sido destruído e agora nascem as sinagogas, um outro lugar de culto. Depois você vai ver por que Paulo vai dizer que Cristo veio na plenitude dos tempos. Porque justamente, como é que agora, já imaginou? Quando a igreja foi dispersa, o que aconteceu? Qual foi um dos grandes benefícios que o cativeiro babilônico trouxe? As sinagogas. Depois judeu se espalhou para tudo quanto é lado. Aonde chegava um judeu, tinha uma sinagoga, um lugar de culto, um lugar de estudo da palavra, um lugar de adoração. Só não podia fazer sacrifício, porque sacrifício só podia ser feito no templo. Né? Então assim, espalhou-se judeu para tudo quanto é canto. Quando vem depois do ano 70... Quando Deus manda perseguição, os cristãos são espalhados em tudo quanto é canto da terra, e a igreja do primeiro século era constituída unicamente de judeus até Paulo chegar, de judeus, os crentes são espalhados em todo lugar que era na terra. Quando ele chegava, em todo lugar que ele chegava, tinha uma sinagoga, um lugar de culto. E ali eles pregavam. Você vai ver que Paulo vai fazer suas viagens missionárias. As viagens missionárias de Paulo, elas têm como alvo o quê? Encontrar sinagogas onde o povo se reúne e ali ele poder pregar para aquele povo, mostrando pelas escrituras, pelas profecias, que Jesus era o Messias. Agora imagine, se não tivesse as sinagogas? E se todo o culto tivesse se resumido no templo? E se o povo tivesse se fechado na mentalidade do templo? Agora o templo foi destruído. E agora? Onde é que nós vamos cultuar? Vamos ficar aqui esperando até um dia o templo ser reconstruído, que só vai ser reconstruído nos dias de Neemias, de Esdras e Neemias, né? Um templozinho meia boca, vai ser reconstruído. Depois, nos dias de Herodes, aquela suntuosidade. E depois foi destruído outra vez, no ano 70. Se o povo tivesse permanecido com a ideia de um culto único e exclusivamente dentro do templo, a mensagem nunca seria difundida. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Mesmo nos períodos de grande destruição, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De todas as situações na nossa vida, Deus tem um proveito maior. E aí nós temos uma coisa: Deus é soberano. O povo vai para o cativeiro, nasce o quê? A consciência de que o templo não é maior do que o Deus do templo. Então nós temos, já que nós não temos o templo, vamos criar um segundo ponto. O que é que nasce? As sinagogas. Olha que maravilha, né? E Daniel vai começar agora mostrando esse conflito, né? Como eu falei para vocês, Nabucodonosor escolhe jovens para os treinar nas faculdades da Babilônia e depois levá-los de volta com a mente transformada pela cultura babilônica. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A idolatria do templo, idolatrava o templo. Exatamente, Alessandra. Foi por isso que Deus mandou destruir. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Olha a mentalidade de Nabucodonosor. E, irmãos, vocês vão ver. Por isso que é importante conhecer a história, porque a história ela se repete. A história ela se repete. Romanos 8:28, William. O que é que diz Romanos 8:28? É bom essa sala de aula. Essa sala de aula vai render. Romanos 8:28 diz assim... Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, querido. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E acima de tudo, tudo concorre para o propósito do Senhor, né? Tudo concorre para cumprir o plano do Senhor. Acima de tudo, o plano dele. Né? A gente não entende, mas Deus está mexendo tudo para que o plano dele seja estabelecido. Agora, só para vocês verem como a mentalidade da história e como a história se repete. Qual era a mentalidade de Nabucodonosor? Nabucodonosor não era um destruidor. É por isso que, por exemplo, quando Jeremias profetizou que Judá seria invadido, a orientação de Jeremias para
Jeoaquim era que ele não deveria resistir. Por que o templo foi destruído? Porque o rei resistiu à invasão. O rei achou que podia enfrentar Nabucodonosor. E o templo foi destruído por conta disso. Tá entendendo? Porque Nabucodonosor ele não tinha uma cultura de invasão para destruir, não. Qual era a mentalidade de Nabucodonosor? O objetivo de Nabucodonosor não era expandir territorialmente a Babilônia. O objetivo de Nabucodonosor era expandir culturalmente a Babilônia. Entendem? Então o que ele fazia? Ele invadia regiões, ali eles procuravam ver quem eram vamos dizer, os talentos daquele povo, pegava esses jovens talentosos, diz a história que ele deixava os pobres, os feios, os velhos, os menos inteligentes, né? Ficava tudo lá. Ele só levava os jovens, os mais robustos, os mais bonitos, os mais inteligentes, né? Ou seja, se ele invadisse o Brasil, né? Eu acho que eu não escapava, não. Gente, isso é aula, viu? Então eu vou brincar aqui também. Mas sim, eu acho que se ele invadisse o Brasil, eu acho que eu ia. Né? Eu ia. Se ele invadisse Pirapora, o pastor Luiz lá ficava. Enfim, bora lá. Mas o que é que vai acontecer? Qual é a ideia de Nabucodonosor? Ele invade, ele pega os melhores, ele leva para a Babilônia para ser treinado na cultura babilônica e depois ele mandava de volta esses jovens, influenciados com a mentalidade babilônica, para que eles pudessem influenciar os países com a sua cultura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa mentalidade, ela se acendeu nos nossos dias, na nossa geração. A mentalidade de conquista hoje, ela passa por aí. Vocês sabiam, por exemplo, a maioria dos que estão aqui moram aqui no Reino Unido. Por que a Inglaterra, por exemplo, sempre teve uma abertura grande para que jovens viessem estudar? Isso é uma forma de domínio. Porque você traz os estudantes, havia tantas faculdades, tantos, até hoje existe um incentivo para trazer. Vocês sabiam que os maiores talentos americanos, eles não são americanos? Os Estados Unidos, muitas vezes, por que nas Olimpíadas, por exemplo, a maior delegação é americana? Se você for ver, grande parte desses grandes atletas americanos não são americanos de nascimento. Mas os Estados Unidos dá a eles a nacionalidade para que às vezes eles vão descobrir talentos em países pobres que não têm condições de se desenvolver e eles investem nesses talentos para que esses talentos se tornem agora porta-vozes da cultura americana. Isso é uma forma de domínio, isso é uma forma de colonizar, isso é uma forma de influenciar outras culturas. E a gente tem isso aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos, de você trazer talentos, de você comprar talentos e dar a estas pessoas um treinamento e depois usá-las como uma forma de influenciar a cultura daquele país. Isso é uma forma de dominar. E essa ideia, ela é tão antiga quanto a Babilônia. Né? Então, assim, é tão antiga quanto a Babilônia. Né? Então, assim, você vai ver, por exemplo, no capítulo 1 de Daniel, né? Vamos andar um pouco. No capítulo 1 de Daniel, do versículo 4 e versículo 5, nós vamos ver esses jovens que vão sendo levados. Versículo 4 fala assim, olha, jovens, então disse o rei. Versículo 3, aí no versículo 4, jovens em quem não houvesse defeito algum. Olha o perfil que Nabucodonosor estava buscando. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de parecer, assim, formoso de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Esse era o perfil daqueles que Nabucodonosor estava buscando. Certo? No versículo 5 diz assim, o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Olha o investimento de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava trazendo um investimento. Estes jovens eram levados cativos, mas não levados cativos para viverem dentro de uma senzala levando chicotada. Não era igual o cativeiro do Egito. Certo? Em que no final, inclusive no cativeiro do Egito, o sofrimento se dá só no último faraó, não era durante todo o tempo.
né? Mas aqui eles vão ser, são jovens, tem um perfil daqueles que Nabucodonosor está buscando. Ele não chega lá, invade, derruba tudo e leva todo mundo escravo para trabalhar na lavoura. Não. Não. Ele vai, como eu disse, essa destruição acontece, mas porque existiu uma resistência por parte de Joaquim. Eu disse que eu não ia fazer um estudo minucioso do livro, ia ficar só nas profecias, mas senão você pode se perder e mistificar a coisa. É por isso que é importante nessa primeira aula a gente dar uma introdução dessa natureza. Certo? Quem está gostando aí da aula, quem está aprendendo aí, dê um joinha aí para vocês. Não é culto para dar glória a Deus e aleluia, mas só dá uma confirmada aí de que está indo bem. Então ele tinha um perfil, ele leva esses jovens para a Babilônia, e na Babilônia esses jovens tinham um lugar de destaque, eles tinham alimento de primeira linha, eles tinham vinho de primeira qualidade, eles tinham hospedagem, era uma universidade, é como se os caras fossem levados para estudar num Cambridge ou numa Oxford da vida. E depois de 3 anos é que eles iriam aparecer diante do rei, para o rei fazer uma avaliação, para ver se a coisa estava produzindo e se dava para continuar fazendo esse aí. Só que o que vai acontecer? A primeira coisa que ele vai fazer aí é uma mudança de nomes. Né? Porque você tem jovens hebreus que está indo agora sendo levado para a cultura dos caldeus. Então ele agora vai, a primeira coisa que ele vai fazer é mudança de nome. E aí tem todo um significado, né? Porque o nome revela a sua identidade, revela quem você é, revela o seu caráter, né? Por exemplo, o nome de Daniel, Deus é meu juiz. Esse é o nome Daniel, o significado, né? E ele é mudado para Beltesazar, que significa o quê? O guarda dos tesouros de Bel. Né? Não é interessante isso? Então há uma mudança. Daniel passa a se chamar Beltesazar, que significa o guarda dos tesouros de Bel. Né? O nome de Ananias, né? Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Sadraque, inspiração do sol, o Deus do sol que brilha sobre você. Né? Ananias muda de nome. Misael, né? Ou Michel, né? Que significa o quê? Semelhante a Deus. O nome Misael ou o nome Michel significa semelhante a Deus. É mudado para Azarias. O nome, o Senhor é meu ajudante. Né? Aí, esses nomes vão sendo todo mudado para dar uma outra conotação, para trazer uma outra mensagem envolvendo tudo isso. Mas vamos lá. E você vai encontrar Daniel, que se propõe a não se contaminar com as iguarias do rei, tudo aquilo que você já conhece, com relação a Daniel, que ele diz que ele não vai comer das iguarias, ele não vai comer... Daniel não quer se corromper, né, com aquilo que é trazido para ser colocado para ele. Talvez você se pergunte assim, eu vou andar, como eu disse, eu não vou fazer um estudo minucioso aqui desses versículos, porque eu quero chegar na parte profética, histórica e profética. Né? Por que ele não aceita comer das carnes do rei? Primeira coisa, porque aquelas carnes eram todas oferecidas aos ídolos do rei. Vale a pena salientar uma coisa aqui que vocês precisam entender. Trata-se de jovem numa faixa etária de 16, 17 anos. Com quantos anos Daniel tinha quando foi levado para o cativeiro? Possivelmente entre 16 e 17 anos. Certo? Você não está falando de anciãos, você não está falando de homens... Geralmente nós temos muitas figuras de Daniel, né? Aquele senhor barbudo. Sim, no final da vida dele, sim. Mas quando ele é levado, é um menino de 16 anos. É um menino de 17 anos. Certo? Mas a revelação do Deus de Israel era tão forte dentro dele que ele diz, não, eu não vou comer. Não vai comer por quê? Porque aquelas comidas eram oferecidas aos ídolos, primeira coisa. Toda carne, todo animal que era sacrificado dentro da Babilônia, ele era sacrificado como uma oferenda aos deuses da Babilônia. Segunda coisa, a maioria daquela comida era impura. Tinham animais de toda espécie e um judeu não comeria. Né? E era escolhido animais de forma imprópria, matado de forma imprópria, tinha toda essa questão. E Daniel já tinha dentro dele a revelação do Deus de Israel, que não permitia que ele se envolvesse com aquilo. Né? E veja que é Daniel que propõe não se contaminar, não é Deus que pede para ele não se contaminar. Né? Ele já tinha aquilo dentro dele. Amados, tem coisas que Deus não vai nos pedir. Tem coisas que nós já deveríamos saber. Às vezes a gente tem umas coisas, Deus não nos trata como sendo pessoas infantis, né? Então assim, você vai encontrar aqui Daniel dizendo, não, eu não vou Deus não precisa chegar assim, Daniel,
Aleluia! Não coma. Para que Deus vai dizer isso? Ele já tinha aprendido a vida inteira de que aquilo não devia fazer parte da comida dele. Então, né? Então, assim, nós vamos ter aqui fazendo um resumo do capítulo 1 de Daniel, né? Ele começa mostrando a ruína de Jerusalém, né? A cidade de Deus sendo destruída, né? O errado no trono e os servos de Deus sendo levados como cativo. Daniel resolve não se contaminar com aquilo que era imundo e impuro, né? Daniel passa por todos os testes, né? Daniel permaneceu. O líder da Babilônia, Nabucodonosor, governa a Babilônia de 605 a.C. até 539 a.C., né? E depois disso reinou o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, e Daniel permanece. Veja, Nabucodonosor reina, Nabucodonosor morre, Nabucodonosor termina o seu tempo, o seu filho sobe no trono, o seu neto sobe no trono, o seu bisneto sobe no trono, e Daniel permanece até o período do Império Medo-Persa. Deus mantém Daniel naquele lugar. Aleluia! Você pode dizer um amém a isso? Não é glorioso um negócio desse? Pois bem, agora nós chegamos ao capítulo 2 do livro de Daniel. Capítulo 2. Eu vou tentar, pelo menos, começar o capítulo 2 hoje. Nós temos poucos minutos. Deus revela um sonho ao rei. Como vocês já sabem, Deus revela um sonho ao rei e prediz o futuro. O capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, é um mapa. O sonho de Nabucodonosor, aquela estátua que eu tinha colocado ali, ela desapareceu, que eu não sei quem foi que tirou ela de lá, mas ela desapareceu. Deixa eu ver se eu consigo. Mas vocês conhecem a estátua, né? De ferro e de barro, e os esmiuçou. Deixa eu ver. Então, assim, o que vai acontecer? Deus vai trazer para Nabucodonosor um sonho dessa estátua, que já acabou de ser destruída ali. E o que é esta estátua de Nabucodonosor? Muitas vezes, o que significa essa estátua de Nabucodonosor? Essa estátua, irmãos, ela nada mais é do que um mapa. Um mapa que aponta para o futuro. Um mapa que vai trazer os acontecimentos do tempo futuro. Vocês conhecem a estátua, não é isso? Vocês conhecem essa estátua de Nabucodonosor. Pois bem, no capítulo 2, o coração do capítulo 2 se dá justamente com relação a essa estátua que vai ser destruída. Pois bem, mas bora lá. Vamos andar com relação a isso. Ok, Deus revela um sonho ao rei e prediz o futuro. Deus vai trazer o futuro neste sonho do rei. Ele mostra o que, Nabucodonosor? Os próximos reinos, os impérios que viriam sobre a terra. O sonho de Nabucodonosor está mostrando o futuro, né? A José disse uma estátua de ouro e bronze. Tem outros materiais aí no meio da história. Vou explicar o significado de cada um deles, né? Mais de 2.500 anos atrás, e todos os relatos destes sonhos, Deus vai mostrar através do rei todas as coisas. Tudo se cumpriu com uma riqueza de detalhes. Tudo. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar a mais de 2.500 anos de história. De volta à Babilônia, ao palácio de Nabucodonosor. No capítulo 2, no versículo 1 e versículo 2 diz assim. Capítulo 2, versículo 1, bora lá, nós ainda temos alguns minutos. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, quando vieram e se apresentaram diante do rei. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Veja, ele teve um sonho e não tinha certeza do que havia sonhado ou queria testar, né? O Deus do céu deu este sonho ao rei.
né? O rei vai chamar as pessoas de confiança. Mas o rei, ele vai ter uma atitude muito interessante e inteligente. Qual era o desafio deles? Ele não contaria o sonho para que as pessoas interpretassem. Você já teve a experiência de ter um sonho e ficar com aquilo perturbado e você contar, todo mundo que você conta, a pessoa começa a dizer assim, eu não sei interpretar, mas termina dando uma interpretação? Então o rei pensou, se eu disser o sonho, esses camaradas vão interpretar. Então o desafio era muito maior. A pessoa tinha que contar o sonho e dizer qual era a interpretação. Então o rei estava perturbado com o sonho. Ele não queria apenas a interpretação do sonho. Ele queria que as pessoas, que os mágicos, que os astrólogos, os videntes, né, que era a sua elite ali, o clã da feitiçaria babilônica, né, dissesse o sonho e o significado do sonho. Diga aí uma situação dessa, né? Ninguém conseguia fazer. E ele traz, como eu falei, os mágicos, né? Eles tinham algumas práticas de jogar óleo e água, e misturava óleo com água e via a interpretação, né? Eles tinham um outro ritual muito comum que era pegar uma vaca viva e partir a vaca no meio e tirava o fígado ainda vivo da vaca, e ali pelo fígado eles viam o futuro. Os mágicos da Babilônia tinham rituais dessa natureza. Nós tínhamos os astrólogos babilônicos, né? Que interpretavam as coisas pelas estrelas do céu, os encantadores, né? Os videntes ou encantadores, né? E você vai ter, e a elite educada, os pensadores dos caldeus, os magos, né? Ninguém consegue interpretar o sonho, né? E como eu falei, Nabucodonosor sabia que se falasse qual era o sonho, os caras iam inventar uma desculpa. Aí nós vamos ter Daniel entrando em cena. Daniel vai entrar em cena para interpretar este sonho, né? Para interpretar este sonho. Daniel toma 3 atitudes importantes na solução daquele problema. Há coisas aqui que nós precisamos aprender. 3 atitudes importantes. Vamos ler do versículo 15, capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 19. Diz assim: E ele perguntou a Arioque, o oficial do rei. Daniel, é Daniel que vai perguntar. Perguntou a Arioque, o oficial do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um tempo para que pudesse dar a interpretação. A primeira coisa que Daniel vai fazer é pedir ao rei um tempo. Aí você vai ver no versículo 17, né? No versículo 17, o que é que ele vai fazer? O segundo passo de Daniel. Então Daniel vai para sua casa e faz saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel não vai enfrentar essa peleia, como dizem os gaúchos, Daniel não vai enfrentar essa peleia sozinho. Ele vai pedir aos seus amigos que entrem em oração com ele. O povo acha que o negócio foi assim, né? Ele vai pedir um tempo ao rei, ele vai pedir oração aos seus amigos. No versículo 18 ele diz assim: para que essa oração? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então ele vai pedir um tempo ao rei, ele vai pedir oração aos seus amigos e ele vai a Deus e pede misericórdia a Deus. Para quê? Para que ele possa resolver este grande problema, e vocês já sabem do resultado. Quando você vai agora, nós vamos andar um pouco no versículo 27, né? Daniel não sabia o sonho, Daniel não sabia interpretar o sonho, mas ele sabia de alguém que sabia. O Deus do céu. E ele sabia onde é que ele poderia ter a resposta de Deus, no lugar secreto da oração. Aleluia! Não tem como não dar um glória a Deus nesta aula, né? Ele não sabia, mas ele sabia quem sabia. E ele sabia o lugar certo de obter a resposta daquele que sabia, em oração. Em oração. No versículo 27 diz assim a palavra: Respondeu Daniel na presença do rei: O mistério que o rei requer, nem sábio. Olha a resposta dele, né? Ele foi sábio, não é, Alessandra? Ele foi sábio. Né? O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Como é que alguém vai poder adivinhar o que você sonhou e ainda dar a interpretação do sonho? Mas olha o que é que ele diz no versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Aleluia! Nenhum homem nesta terra pode saber, mas há um Deus no céu. Este Deus do céu, ele sim revela mistério.
Não é um talvez. Ele não traz uma dúvida. Pode ser que... Não. Há um Deus no céu que revela mistério. Ele tem certeza do poder de Deus. Ele tem certeza, ele tem segurança naquilo que Deus é poderoso para fazer. Ele confia em Deus. Ele sabe que Deus pode fazer, né? Aí ele continua. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor, estou no versículo 28. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Veja que toda a profecia de Daniel aponta para o fim dos dias. Certo? E ele deixa isso claro. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Aí ele vai trazer agora aqui. Uau, 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 uau. Vocês me aguentam ainda? Me dá 10 minutinhos só, pelo menos para eu ler isso aqui. Aí ele vai dizer no versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos, o que há de ser depois disto. Eu nem esperei para ver se vocês aguentam mais um pouquinho. Nosso tempo já terminou, mas me dá 10 minutinhos, que foi o tempo que eu usei para os avisos. Tá certo? Bom, se foi Deus que deu o sonho, Deus é poderoso para dar interpretação. Se foi Deus que revelou aquilo, que mostrou aquilo ao rei, Deus era poderoso para poder trazer tudo. Então Daniel disse assim, olha, veio dele, só ele pode trazer a resposta para você, né? Só ele pode trazer a resposta. Aí ele vai continuar, né? No versículo... Valeu, obrigado. Nem todo mundo respondeu, mas eu vou pelos que responderam, né? Aí ele vai continuar. Estando, ó rei, versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistério te fez saber o que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Que homem, né? Ele dá glória a Deus o tempo inteiro. Ele reconhece que vem de Deus. Tem mais uns 30 minutos por dia. A irmã Maria disse que eu tenho o tempo todo. Pode continuar. Eita maravilha. Esse povo, né? Esse povo, hoje é sexta. Ah, tá. Não, mas vocês têm que ir numa dose para que vocês consigam entender. Versículo 31, ele vai continuar, ele vai falar agora do sonho, certo? Que diz respeito à estátua. Né? Diz assim, olha o sonho, ele vai revelar o sonho. A Edna diz assim, pastor, hoje é sexta, pode chegar até às 12. Diz assim, versículo 31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Então ele vai trazer agora aqui o sonho que o rei teve. Ele vai primeiro dizer o que ele sonhou. Tu estavas e vistes uma estátua. Guarda isso. Você vai precisar disso. Pastor Felipe disse, estamos todos concentrados. Você vai precisar disso para poder compreender, certo? Então, ele vai trazer agora aqui, o sonho é uma estátua, ok? Aí ele vai agora descrever essa estátua. A cabeça da estátua era de ouro fino. Guarda isso que você vai precisar para compreender coisas que nós vamos tocar lá na frente. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Aleluia! Ele vai trazer uma estátua. Certo? Ele vai trazer aqui duas coisas que nós precisamos compreender. Primeiro, uma estátua e uma pedra cortada. O que é uma pedra cortada? Uma pedra que é jogada e ele não viu de onde ela vinha. Uma mão invisível atira uma pedra que bate nos pés da estátua, destrói toda a estátua e se levanta como um grande império. Certo? Esta pedra. Pois bem, vamos interpretar e entender o sonho.
Primeira coisa que você precisa compreender é o seguinte: os metais desta imagem, eles estão em ordem decrescente de valor. Cabeça, busto, perna. Então você vai ver. Primeira coisa que Daniel vai dizer. Nós já lemos todo o texto, versículo 37, versículo 38, 39, 40, 41. Versículo 37, 38, ele vai falar da cabeça, cujo o material é o mais caro e o mais precioso de todo, ouro. Guarde isso. Segundo, no versículo 39, ele vai falar de outro de menos valor, prata, depois bronze, depois ferro e barro. Guarde estes elementos, ouro, prata, bronze, ferro e barro. Então você percebe que a ordem, que o valor do material vai sendo diminuído. Então vamos lá. Esse, como eu disse, em uma ordem decrescente. Começa do mais caro até chegar no barro, que seria o mais barato. Os 4 metais representam o que, estes metais? Você me diz assim, não, pastor, são 5. Não, o ferro e o barro estão juntos numa única construção. É por isso que nós consideramos 4. O ouro, a prata, o bronze e o ferro. O barro está apenas para dar liga no negócio. Vocês vão entender lá na frente. Esses 4 elementos são 4 reinos. E é isso que você vai ver na compreensão. Nós vamos ver aqui, não sei se eu pule para... Espera aí que eu já digo para vocês o que é que eu vou fazer. Muito bem, muito bem. Deixa eu fazer uma leitura dos elementos e aí... Deixa eu fazer uma leitura dos elementos? Não, deixa eu fazer uma leitura do texto todo, porque aí eu fico mais livre apenas para ir tocando nos pontos que forem mais importantes. Aí, no versículo 36, ainda do capítulo 2, versículo 36. Este é o sonho, também a interpretação que diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade. Em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e eles, tu és a cabeça de ouro. Certo? Então, ele vai trazer aqui. Primeira coisa, ele vai identificar. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Cabeça de ouro, Nabucodonosor, o império babilônico. Certo? Tu és a cabeça de ouro. Versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Depois de ti vai ter outro reino. Bora lá. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, guarda isso, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, mas por outra parte ele será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos os reinos, e será estabelecido para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Veja uma coisa. O esmiuçar... A visão do rei, ela começa do ouro para o barro. Mas a destruição da estátua não começa do ouro para o barro, mas ela começa do ferro misturado com barro para chegar no ouro. Guarda isso. A pedra não é lançada sobre a cabeça. A pedra é lançada sobre os pés da estátua. E é de baixo que ela destrói todos os outros. Ok? Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. E aí ele vai glorificar aquilo. Eu vou só completar este entendimento para que nós possamos encerrar essa parte de hoje e na sexta-feira que vem a gente continua de onde nós pararmos hoje, deixar vocês com gostinho de quero mais. Vamos lá. Os 4 metais representam os 4 reinos. Primeiro, a cabeça de ouro.
O que é a cabeça de ouro? A Babilônia. Certo? A Babilônia. O Império Babilônico que vai de 605 a.C. até 539 a.C. Como eu falei, cada um destes impérios ele vai trazer uma grande contribuição para chegar onde nós chegamos. Qual foi a grande contribuição do Império Babilônico? Primeira coisa, a legislação. A Babilônica cria o Código de Hammurabi, a legislação escrita. A Babilônia vai trazer isso. Outra coisa que é uma grande contribuição do Império Babilônico, como eu falei, as sinagogas. Não esqueçam disso, certo? As sinagogas é uma grande contribuição. O ouro era muito adequado para este império que tinha uma riqueza sem precedentes. A Babilônia tinha riqueza sem precedentes. O deus da Babilônia, Bel-Manduk, era o deus da Babilônia. Ele estava sentado em um trono de ouro, essa era a estátua dele, ao lado de uma mesa de ouro, e o templo dele era feito todo de ouro. Então, ouro era uma marca presente na Babilônia, certo? A cabeça é de ouro por causa disso. A Babilônia era algo esplendoroso. Os muros da Babilônia tinham cerca de 30 metros de altura e eram, imagina, os muros que cercavam a cidade, muro fala de proteção, eles tinham 30 metros de altura e eles eram tão largos que 2 carruagens, dizem alguns historiadores, que 2 carruagens poderiam caminhar lado a lado sobre os muros da Babilônia, de tão largos que ele é. 30 metros de altura e numa largura como essa. Outra coisa esplendorosa da Babilônia é que passava por dentro da Babilônia um rio. Tinha um rio, guarde este rio porque ele vai ser importante para você compreender a queda da Babilônia. Havia um rio que cortava a Babilônia, passava por debaixo das muralhas, cruzava toda a Babilônia, e você não pode esquecer que uma das principais coisas naqueles dias era a água. Lembra do Egito? O Nilo era cultuado como um deus. Pois bem, a Babilônia tinha um rio que passava por baixo dele, provendo água o ano inteiro. E eles tinham um reservatório de comida dentro da Babilônia, dentro dos muros da cidade, que era suficiente para prover a cidade de comida por 20 anos. Podia entrar numa quarentena tranquila. Podia entrar numa quarentena tranquila. Como é que essa Babilônia caiu, gente? Deus disse que ela cairia. Deus disse que ela cairia. Pois bem, nós vamos esmiuçar as quedas mais para frente. Segundo material que nós vamos ter é a prata. Quem é esta prata? O que é a prata? O Império Meda-Persa. Os medos e os persas. Por que o próximo elemento? Você vai ter o busto, né? Isso aqui, essa região aqui da estátua é feita de prata e você vai ver na estátua, vocês podem ver a estátua aí, eu não vou tentar achar ali para não perder mais tempo, mas você vai ter esses 2 braços cruzados. A postura da estátua era mais ou menos essa, certo? Porque a união de 2 reinos, os medos e os persas, se uniriam para derrubar a Babilônia. Por isso, essa parte, a prata. No capítulo 5 de Daniel... Vamos lá, capítulo 5, versículo 26. Capítulo 5, versículo 26, nós vamos ter a descrição do dia em que a Babilônia caiu, do versículo 26 até o versículo 28. Lá na frente nós vamos tocar mais nisso. Os medos e os persas dominaram do ano 539 a.C. até o ano 331 a.C. Certo? Então o peito e os braços simbolizam esta união dos 2 impérios. Ok? Como uma figura que já indica essa ligação, né? A união de 2 povos. Os medos e os persas se unam para derrubar a Babilônia. Irmãos, veja que Deus não apenas deu o nome do império que tomaria a Babilônia. Agora, preste atenção a isso. O que é profecia? Deus não apenas deu o nome do império que derrubaria a Babilônia. Lembra que eu disse que Deus iria levantar a Babilônia, mas Deus iria punir a Babilônia. Deus iria usar a Babilônia para punir Judá, mas Deus iria punir a Babilônia por ter punido Judá. Pois bem, Deus não apenas deu nome a tudo isso, certo? Mas, pasmem, 150 anos antes do imperador Ciro nascer, Deus deu o nome a ele. Em 539 a.C., Dario
o Medo e Ciro, o persa, se uniram para tomar a Babilônia. Deus já havia dito. Abra sua Bíblia, porque eu acho essas coisas assim espetaculares. Olha só, gente. Olha que coisa espetacular. Isaías capítulo 44. Vamos lá. Vamos lá. Aguentem um pouquinho. Isaías capítulo 44, no versículo 27. Até o capítulo 45, versículo 1. Olha o que é que Isaías vai dizer. Olha, 150 anos. Isaías profeta anos. 150 anos antes de Ciro existir. Olha o que é que ele vai dizer. E digo às profundezas das águas. Isaías 44, versículo 27. E digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Irmãos, eu vou chegar lá. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. E dirá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. 150 anos antes de Ciro existir, Isaías profetizou que Deus levantaria um homem, um ungido, um servo dele, chamado Ciro, que dominaria um reino, secando um rio. Digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E eu digo a Ciro, vai, tu és o meu servo. Ciro secou. Ciro invadiu a Babilônia da seguinte forma. Ciro secou o leito do rio, onde haviam dois portões para transpor. Os historiadores dizem, isso está no cilindro de Ciro, que está aqui no Museu Britânico. No Museu Britânico está o cilindro de Ciro, onde conta essa história. Ciro cavou um reservatório, desviou o rio e passou por baixo do muro. E os portões, segundo estavam abertos, pois os babilônicos estavam todos bêbados naquela festa lá que a mão de Deus apareceu escrevendo. E o Império Medo-Persa deu ao mundo uma grande contribuição, o sistema tributário. Eu já estou terminando, eu já estou encerrando por hoje. Depois disso, nós vamos bater em alguns pontos. Vamos voltar a esses pontos. Depois disso, nós vamos ter o bronze. Quem é o bronze? A Grécia. A Grécia dominou. Você vai ter a Babilônia. Os medos e os persas derrubam a Babilônia. Né? Depois, os medos e os persas. Não é, Catarina? 150 anos. O cara não apenas disse como é que a Babilônia ia cair, que era através de um rio que secava, mas ainda diz o nome do cara que iria nascer daqui a 150 anos. É demais, gente. É um Deus para arrebentar, né? É um Deus para arrebentar. E Ciro ainda age dessa forma. Aí você vai ter o terceiro elemento, que é o bronze, que fala da Grécia, de 331 a 168 a.C. E nós temos uma figura aí, que é Alexandre o Grande, que morreu achando que tinha conquistado todo mundo e realmente conquistou todo mundo da sua época. E o Império Grego deu ao mundo 3 coisas importantes: a cultura, a língua, né? O grego, principalmente o grego koiné, e os jogos. Até hoje nós temos as Olimpíadas, é algo nascido dos gregos. Depois nós vamos ter o ferro, mais o barro, certo? Nós falamos disso, né? Nós lemos disso no capítulo 2, que é o Império Romano. O Império Romano vai do ano 168 a.C. até o ano 351 depois de Cristo, certo? O mais forte dos 4. Porém, o seu valor seria inferior a todos os anteriores. Lembra que eu falei da ouro, prata, certo? Ouro, prata, bronze, ferro e barro. O ferro é inferior a todos os outros metais. Ele era forte. Roma é forte, né? Roma é muito forte. É um deus de Torá mesmo, não é, William? É de Torá. Roma era forte, mas você vai ter o barro. Por que o barro está ali? Por causa do baixo nível moral do Império Romano.
Certo? Então você vai ter um elemento forte, as conquistas romanas, as estradas romanas, a paz romana, todas as contribuições romanas, um império muito forte, um império muito, muito forte, mas porém de um valor moral baixíssimo, por isso que o barro está ali presente. Roma era podre, Roma era pervertida, Roma era grande prostituta. Então os valores morais são muito baixos. O Império Romano deu ao mundo, primeira coisa, a legislação, o direito romano, a paz romana. Roma também construiu as estradas, tem um monte de contribuição que nós vamos falar depois lá na frente. E um reino dividido em dois, por isso as duas pernas, né? Depois Roma foi dividida em 10. Certo? De 351 depois de Cristo a 476 depois de Cristo, os alamanos, os ostrogodos, os anglo-saxões, os alemães que vêm do norte, e Roma se desintegra. Então o reino se divide em 2, depois se divide em 10, que são os 10 dedos, e depois Roma se desintegra. Ok? Ele se mistura através de casamento, tenta reconstruir através de casamento, mas não se ligarão, né? Como disse no versículo 43, os casamentos entre os reinos para tentar unir. A Dinamarca, a Espanha, a Áustria fizeram isso, né? O casamento como um conchavo para construir, mas não deu certo com relação a em Roma, né? A história seguiu esta profecia como sendo um projeto. E finalmente, Daniel explica a respeito da pedra que esmiuça a estátua. Okay? A pedra cortada sem o auxílio de mãos representa claramente o reino eterno. Jesus Cristo, ele é a pedra. Ele é a pedra que vem e destrói todos os outros reinos e enche toda a terra. Os reinos do mundo, ao mesmo tempo em que são fortes como o ferro, são vulneráveis como o barro. O reino de Cristo, entretanto, é indestrutível, eterno e vitorioso. E quando é que ele vem? Ele vem justamente nos dias do Império Romano. Essa mão invisível que joga esta pedra nos dias do Império Romano. E veja uma coisa, qual é a grande diferença? Os reinos, eles vão se sucedendo. Um vai absolvendo o outro. O império, você vai ter o Império Babilônico, depois você vai ter o Império Medo-Persa, depois você vai ter o Império Grego, depois você vai ter o Império Romano. Um vai absolvendo o outro. Mas o reino de Deus, o Império de Cristo não absolve estes impérios, mas ele destrói a todos eles e se autoconstrói, edificando-se em todos os campos, indestrutível, eterno e vitorioso. E nele nós estamos inseridos, dele nós fazemos parte. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos ficando por aqui, porque eu já extrapolei demais o meu horário, né? Mesmo estando em quarentena. Mas, amados, na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós iremos continuar de onde nós paramos. Muito bem. Agora vocês já têm um quadro muito bom do capítulo 2, né, de toda essa introdução, da parte histórica, né? Nós iremos fazer um gancho daqui e pular para a parte profética. Não iremos estudar capítulo por capítulo, possivelmente iremos pular para o capítulo 7, onde nós não iremos entrar na questão de Daniel na cova dos leões, nem dos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego e aquela coisa toda. Não é essa a nossa intenção, você pode ter isso no curso que está gravado. Mas nós iremos pular para o capítulo 7, onde nós vamos ver agora estes mesmos reinos, os mesmos impérios, babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, agora na visão escatológica, certo? Nós iremos agora analisar o mundo espiritual. Nós vimos a questão física, agora nós vamos analisar a questão espiritual. Para cada reino desse, não falte na próxima aula, para cada reino desse há uma força espiritual, há uma identidade espiritual, há um mundo espiritual que está agindo por trás destes reinos, certo? Então vamos com calma para que você possa absorver tudo isso. Mas só para encerrar, para que você entenda, qual é o material que representa o Império Babilônico? Alguém me responde aí? A aula já terminou, é só agora para os que querem tirar uma duvidazinha. Qual é o material que corresponde ao Império Babilônico? Alguém me diz qual é o material que corresponde ao Império Babilônico? Ouro, Josi, muito bem.
Muito bem. Então veja, olha qual é a interpretação que Daniel vai dar. Nabucodonosor é o imperador, certo? Ele vai ter um sonho e ele vê uma sucessão de reinos. Cada material representa um reino. Cada material está de acordo com um reino. Perdão. E ele sabe, né? Depois dele, ele cairia. Muda o material, muda o império, muda o reino. Você vai ver no capítulo seguinte, você pode ler isso em casa, vocês conhecem a história. Quando chega no capítulo 3, você vai ter uma história, uma coisa interessante, né? O que Nabucodonosor vai fazer? O que Nabucodonosor manda fazer no capítulo 3? Quando Daniel dá essa interpretação, olha, tu és o ouro, tu és a cabeça da estátua, mas depois de ti vem outro império. Será o império Medo-Persa. Vai vir a prata. O que Nabucodonosor manda fazer? Ele manda fazer uma estátua. Com o que ele sonhou? Com uma estátua. Só que essa estátua do sonho dele é uma estátua que tem uma sucessão de material. Agora ele manda fazer uma única estátua feita toda de ouro. Por que Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro? Né? Exatamente, Edna. Por que ele manda fazer uma estátua de ouro e pede que as pessoas o adorem? Para tentar fazer com que esta estátua que ele fez e que está sendo adorada possa anular a profecia do sonho que ele teve. Então, esse é o objetivo de Nabucodonosor, fazer aquela estátua de ouro e pedir que as pessoas adorassem. Se o material que representava o império dele era de ouro, eu vou fazer uma estátua toda de ouro e as pessoas vão adorar. E sendo essa estátua toda de ouro adorada, ela anulará a revelação que Daniel me trouxe da sucessão de material. Ou seja, o meu reino não vai ter fim. Ele exatamente, Edna, para ele mandar uma mensagem para o mundo espiritual e anular o sonho que ele teve da sucessão de reinos. Então eu vou usar só o material que representa o meu reino, vou fazer toda uma estátua, adoro essa estátua, e o que é que acontece com os jovens? Eles se recusam a fazer parte deste projeto das trevas. Isso é feitiçaria. O que é feitiçaria? O que é feitiçaria? Feitiçaria é tentar usar coisas físicas para manipular o mundo espiritual. Todas as vezes que eu tento construir alguma coisa física para, através do físico, sem uma orientação de Deus, manipular o mundo espiritual, eu entrei pelo campo da feitiçaria. Por que aqueles jovens se recusam a adorar? Porque ele sabia qual era a intenção de Nabucodonosor diante daquela estátua. Ele queria entrar por um campo de feitiçaria e assim tentar anular a revelação que Daniel trouxe para a vida dele. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, que a palavra do Senhor cresça no seu coração, desejo por conhecer as profecias. Não se esqueça, amanhã às 7 horas nós estaremos aqui para cultuar o Senhor. É culto, nós vamos ter um período de adoração tremendo com o Opposite Way, depois nós entraremos trazendo uma palavra, no sábado às 4 horas da tarde, e aos meus amados, preciosos e queridos alunos, sexta-feira, às 7h30 da tarde, nós estaremos aqui para dar continuidade ao estudo das profecias de Daniel. Deus abençoe a todos, Shabbat Shalom, fiquem com Deus, e que o Senhor nos guarde. Aleluia! Grande abraço, foi maravilhoso. Dúvidas, vocês podem me escrever por mensagem e eu responderei na próxima aula. Amém? Assim, tem muita gente fazendo feitiçaria na igreja. Muita. A feitiçaria evangélica é alta, minha amiga. Muita gente mesmo. Grande abraço. Amo vocês. Shabbat Shalom.